Qual é o fio que você precisa colocar para substituir um fusível de 1 ampere, de 3 amperes, de 10 amperes? Você tem noção disso? Qual é a corrente que rompe um determinado fio? Eu tentei achar essa informação na internet, não achei em lugar nenhum, não existe. Isso é uma coisa que só tem lá nos fabricantes de fusível. E às vezes é necessário a gente que trabalha com eletrônica, com eletricidade, ter essa informação. Porque você está consertando ali um equipamento, de repente o fusível queima por algum motivo. E você descobre que não tem um fusível daquela amperagem ali e precisa substituir. Geralmente a gente coloca um pedaço de fio que normalmente é grosso para aquilo que estava ali e acabou o fusível. Você deixa de proteger o teu equipamento. Então eu montei aqui uma giga de teste, vou fazer testes com várias espessuras de fio e esses testes aí eu vou construir um gráfico, vou construir uma tabela e um gráfico, e com essa tabela e com esse gráfico você vai conseguir saber qual é a corrente que cada fio resiste. Não é diferente daquilo que a gente tem em transformador de densidade de corrente, 3 amperes por milímetro quadrado, não tem nada a ver com aquilo, é corrente que o fio arrebenta, corrente de ruptura do fio. Então é um vídeo, sinceramente, se você gosta de informação de eletrônica, eletricidade, é um vídeo que você não vai achar essa informação em outro lugar. Vamos ver os testes e vamos ver a tabela como é que vai ficar depois. O teste vai ser feito assim. Isso aqui é uma máquina de ponto, é tipo uma ponteadeira. Então é um transformador que tem 3 volts, uns 200 amperes. Se eu ligar direto isso daqui, queima o fio direto, eu não vou ter como medir nada. Eu estou medindo a corrente que está passando por esse fio. Então, para eu poder ir ajustando devagarzinho, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar um variac. Isso aqui é 110. Então, eu estou alimentando o transformador que entra 220, sai 110 para alimentar isso daqui. E esse transformador eu estou alimentando com o variac. Então, eu estou subindo a tensão dele devagarzinho. E conforme a tensão vai subindo devagarzinho, vai subindo também devagar aqui a ponteadeira, a tensão da ponteadeira, e vai aumentando a corrente. E aí o fio vai romper e eu vou saber exatamente qual é a corrente que vai marcar aqui no amperímetro. Vou fazer um teste aqui rapidinho só para você ver como é que é. Bom, vou aumentar aqui a corrente, ó, tá aumentando aqui, ó. Já tem 2 amperes sendo consumido. E o fio ainda não rompeu. Ó, 4 amperes. 6. E agora o fio está inteiro ali. Está começando a ficar vermelho. Ó, 9 amperes, já está incandescente. Dez amperes. Dez e meio, partiu. 10 amperes e meio, então eu poderia dizer que esse fio aqui é um fio ideal para um fusível de 10 amperes. Os testes vão ser feitos desse jeito aí. Aí eu vou depois pegar a espessura de cada um desses fios e botar na tabela para você ter a informação completa. Agora provavelmente o fio mais fino que eu vou conseguir testar aqui, que é o fio 39, 0,09 milímetros. Vamos ver. 0,5, 0,7, 8, 1 ampere,
Eu jurava que esse fio não aguentaria 1 ampere, tá vendo? Como esse teste é importante. Quatro, 2,5. (2,5). Fio 39 aguenta 2 amperes e meio. Olha que coisa impressionante. Agora eu tenho fio 37 aqui, 0,11 milímetros. Vamos ver até onde ele vai. Bem fininho. O fio 33 suportou 6,2. O fio 37 já foi 3,4 amperes. Ou seja, é o fio praticamente para um fusível de 4 amperes. 4 amperes não, 3 amperes. Agora vamos ver o fio 35, 0,15 milímetros de diâmetro. Cinco, 4,6 amperes. Esse aqui é um fio de 0,18 milímetros, fio 33. Vamos ver quanto ele resiste. (6,2). É o fio de 6 amperes. Agora o fio de 0,35 milímetros. É o fio 27. Vamos ver. (15,3). Fio 27 aguenta 15,3 amperes. Bom, agora eu tenho aqui um fio de 0,5 milímetros. É o fio 24.
Vamos ver qual é a corrente que esse fio aguenta. Vinte e sete amperes. Depois eu vou conferir cada um dessas correntes na câmera lenta, mas pelo que deu para eu ver aqui, 27 amperes. Como eu estou fazendo um teste para criar um gráfico, então eu preciso de pontos às vezes fora da curva. Então eu vou testar aqui o fio 21, que vai ser o fio mais grosso que eu vou testar. Esse fio é 0,72 milímetros. Deve romper com uma corrente muito alta. Ele foi a 42 amperes. Achei até que fosse mais. 42. Bom, para finalizar o vídeo, vamos ver como é que a gente calcula propriamente dito o fusível. Esses foram os testes que eu fiz. Eu consegui fio para testar 39, 37, 35, 33, 32, 30, 28, 27, 24, 21. Que é suficiente. A gente não vai trabalhar com amperagens maiores do que essa em equipamentos eletrônicos. Então, até o 21, 42 amperes. E o 39, 2,5 amperes. Essas aqui foram as amperagens que eu consegui em cada um desses fios. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e colocando, além do diâmetro do fio, quantos milímetros quadrados ele tem. Tá aqui. A quantidade de milímetros quadrados que tem cada um desses fios aqui. E aí, o que eu fiz? Eu dividi a amperagem que eu consegui pelos milímetros quadrados. Então, você vê, para fios muito finos, você consegue até 400 amperes praticamente por milímetro quadrado. Já para fios um pouco mais grossos, da casa aí dos 37 até o 35 mais ou menos, você já cai aí para perto de 300 amperes por milímetro quadrado. E essa amperagem vai caindo conforme a espessura vai aumentando, porque o calor no fio é muito intenso e acaba, como tem muita massa, acaba derretendo o cobre com mais facilidade. Então, quanto mais grosso o fio, mais rápido ele derrete. O fio fino derrete com um pouco mais de dificuldade. Então, eu estou construindo aqui uma tabela para vários fusíveis. Fusível de 1 ampere, 2, 3, até 10. E depois do 10, o 15, 20, 30 e 40. A gente já tem a espessura do fio para algumas amperagens. O 39, que deu 2,5, a gente pode considerar que ele é o fio ideal para um fusível de 2 amperes. Chegou em 2 amperes, ele vai suportar. Pouquinho mais do que 2 amperes ele parte. Então, para 2 amperes é o 39, para 3 amperes é o 37, é 3,4. Para 4 amperes é o fio 35, 4,6. 5 amperes não calculei ainda. Para 6 amperes é o fio 32. O fio 32 aguenta 6,2 amperes. E aí a gente calcula o resto. Vou mostrar como é que a gente faz o cálculo, então, para completar essa tabela daí. Então, a gente, por exemplo, quer calcular o fusível de 1 ampere. Fusível de 1 ampere a gente vai trabalhar com essa casa aqui de densidade. 400 amperes, mais ou menos, por milímetro quadrado. Então, a conta é a seguinte. A gente pega 1 ampere dividido
por 400. 0,0025. 0,0025. A gente vai lá na tabela AWG e ver qual é o fio relativo em milímetros quadrados a 0,0025. Ó, é o fio 43. 0,0025. Se você quiser dar uma folguinha para o fusível não ficar arrebentando com muita facilidade, usa o fio 42, que é 0,0032. Tudo isso aqui é muito mais ou menos. Não existe uma conta exata nisso daqui. Então, a gente vai considerar fio 42 para 1 ampere. O fusível de 5 amperes, a gente vai trabalhar nessa faixa aqui de corrente, ó. 4,6, 290 amperes, mais ou menos, por milímetro quadrado. Então, a gente vai dividir 5 por 290. 0,017. Aí a gente vai na tabela AWG. 0,017. 0,0 que é praticamente 0,16. Esse aqui é o fio 35. Se botar o 34, ele já pula bastante. Ou seja, a gente pode usar para 5 amperes ou fio 35 ou 34. Por fim, vamos calcular o fusível de 30 amperes. A gente vai usar 130 amperes de densidade, que foi a amperagem que o fio 24 conseguiu. Vai dar perto do fio 24. Então, seria 30 dividido por 130. 0,230. 0,230 não tem. Tem 250. Ou seja, a gente pode considerar o fio para 30 amperes, fio 23. Bom, então no vídeo eu mostrei como é que você avalia qual é o fio AWG para diversas amperagens de fusível. Para você não sair colocando qualquer pedacinho de fio achando que vai estar protegendo o teu equipamento. Espero ter podido trazer mais conteúdo para o teu conhecimento. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.